Olá, bem-vindos. Mais uma aula aqui de artes comuns, essa é a aula 4, segunda parte sobre o que são as artes comuns. Vamos lá. Com apenas as artes liberais, estamos perdendo as habilidades das mãos de suprir as necessidades básicas incorporadas, necessidades humanas no mundo. Então, a gente só vai ficar trabalhando intelecto, e não trabalha as mãos, né? Então a gente começa a perder, tá? Então a gente precisa de costureira? A gente precisa, gente, Por que eu decidi costurar? Primeiro que eu gosto, né? E costurar para mim era um motivo de muita ansiedade. Então eu quero ver como que eu tô agora, porque eu não sou a mesma pessoa que eu era antes da Isabela nascer, há quase 17 anos atrás. Eu não sou a mesma pessoa, então eu quero ver. Eu acho que agora, até para cozinhar, tenho mais tranquilidade, sabe? Mas as meninas tiveram um evento na igreja e tinha que ajustar 2 saias, né? E eu cheguei lá, tinha deixado no dia anterior, eu fui buscar a roupa e a pessoa falou para mim, olha, fica pronta a tal hora. Eu fui pegar em tal hora, até trazer um pouquinho. A mulher não tinha feito, eu fiquei 1 hora esperando a mulher terminar o trabalho. Então a gente precisa saber costurar, nós mulheres. A gente precisa, ainda mais nos tempos de hoje. Dá para ficar à mercê da moda? A pergunta mais incisiva aqui. Dá para ficar à mercê da moda? Não dá, gente. Não dá. Ainda mais nós cristãos, né? Precisamos de hortas? Ficaremos à mercê dos mercados de produtos cheios de agrotóxicos? Por exemplo, eu gosto muito da dieta carnívora, me faz muito bem, ficou muito bem. O intestino fica ótimo, se o intestino ficar bem, fica tudo bem. Eu gosto de tubérculo. Consigo. Tem coisa que eu não posso comer que me faz muito mal. Mas tubérculo eu gosto. Você tem uma horta de tubérculo, não precisa ter muita coisa. Já não ia fazer um bem para mim? Porque aí eu tô garantindo que ele não tem agrotóxico. Porque o agrotóxico entra no organismo e não sai mais. Hoje, o nosso trabalho se tornou apenas algo para ganhar dinheiro. É só isso, gente. É só isso. É até uma coisa assim, parece que a gente deixou de ser gente, né? Virou assim um animal, um robô, na verdade. É o autômato que o C.S. Lewis fala na abolição do homem, né? Trabalhamos para ter a boa vida. Tudo que o dinheiro pode dar. É aquilo que eu falei. Vai para o museu, mas não sabe apreciar. Não sabe nada de arte, como que vai apreciar? Vai fazer uma viagem, não sabe apreciar o céu, a paisagem. Tá lá pensando só no que vai comprar. Só no que vai comprar. Deveria ser só isso nosso trabalho. E eu vejo isso muito hoje, né? Que o nosso trabalho ele serve mais para servir. Não existe problema nenhum ganhar dinheiro. Eu sou capitalista, né? Mas é o servir. Cozinhar é um servir. Costurar é um servir. O laser, o escolei, tem tudo aí, tem uma playlist, assista, mas tem um detalhamento lá no meu curso de fundamentos. Precisa que tenhamos a digestão, o foco em coisas que não necessariamente alavancarão a nossa carreira. A gente não vive só para isso. Aí eu vou viver para ter um título. Que coisa mais pobre. O ser humano, né, é tão pobre. Aí eu ia falar uma coisa, mas não vou falar, não. Deixa pra lá. Né? Só carreira. Ah, o que eu ganho, o carro que eu ando, a casa que eu moro. Minha avó, por exemplo, minha avó não tinha nada disso. Minha avó Alzira. Mas minha avó foi um exemplo tão tremendo para mim. Minha avó costurava. E minha avó costurava e deixava, quando eu ia lá, tinha retalho, né? Então a casa da minha avó era cheia de tapetinhos de patchwork, os tapetinhos do banheiro, tapetinhos de entrada da casa, era tudo de patchwork que ela fazia.
ela deixava também eu e minha prima costurar roupinha para Barbie. E a minha avó não tinha isso, né, de carreira, e foi uma pessoa tão extraordinária, tão bondosa, tão cheia de Deus, cantando o zininho dela, o zino da harpa, descascando laranja para mim. Essa visão materialista, né? Coisas que são dignas de serem digeridas. O Scolei fala isso. Então eu vou fazer uma saia, por exemplo. Eu tenho que... eu não vou falar isso, porque senão vai atrapalhar a aula lá de costura. Mas existe um processo. E quanto esse processo é enriquecedor? Vou fazer uma receita, a mesma coisa. Então, olha, eu nem lembrava, hein? Eu acabei falando do Lewis aqui. Quando focamos apenas no utilitarismo, caímos no que C.S. Lewis disse no livro, A Abolição do Homem. Nossos meios e métodos, assim como nossos alvos, tornaram-se distorcidos e nosso avanço a eles destrutivo. Então, a gente caminha nesse caminho de utilitarismo. Eu vou estudar para ter um diploma, eu vou estudar para ter uma carreira, né? E isso faz o quê? Se torna destrutivo, a gente deixa de ser humano. A gente deixa de ter essas características tão lindas que Deus colocou em nós. De produzir algo que é belo. Assim como aqueles que podem ver as marcas do pincel na tela do pintor e saber como era a mente do artista, assim também podemos olhar nas artes manuais e perceber a mente do criador. Quando as meninas começaram a fazer amigurumi, o amigurumi era de um jeito. Hoje elas fazem crochê, o crochê delas é de outro jeito. Então eu consigo ver, eu consigo enxergar a humanidade delas através dessa encarnação dessa arte. Da mesma forma que eu consigo ver isso num texto que elas escrevem. Olha que lindo, nas artes liberais. Mas eu também consigo ver isso nas artes comuns. Muito mais, porque é palpável, né? Uma receita que elas fazem. Por exemplo, o sorvete da Isabela é batio de latte. Só que sem emulsificante. Eu não sei como que é no batio de latte, né? Mas é muito bom. Na minha opinião, o melhor sorvete que tem. Melhor até que Häagen-Dazs. Eu tomo o sorvete da minha filha, eu não passo mal. Eu tenho uma intolerância à lactose, mas o dela, claro, eu tomo pouco, né? Mas eu não passo mal. Por quê? Ela encarnou ali a verdade do cuidado, do zelo com os ingredientes, a confecção. Então a gente consegue ver o que está por trás. Quando você comer uma boa comida, você consegue ver essa marca da colher, dos ingredientes, da confecção dessa pessoa que está servindo. As artes liberais treinam o aluno não a pensar, mas em como pensar. E elas prometem tanto o molde quanto as ferramentas da prática. Eu acho que não é liberar, não. É comum aqui, tá, gente? Eu acho que eu escrevi errado. Então, treina a pensar e colocar em prática isso. Porque essas artes cultivam a razão. Ah, não, é as artes liberais mesmo, tá? Então a gente tem as ferramentas. Então, quando a gente fala de gramática, como aprender a gramática, fazer o catecismo das regras gramaticais, né? Eu falo disso lá na minha série sobre linguagem clássica 1, assista, né? Que é do meu livro Linguagem Clássica 1, onde eu ensino a morfologia da língua portuguesa. Então ali não é só a matéria, existem as formas, o molde. Como que eu vou ensinar isso? Como que eu vou aprender isso de forma que o meu aluno realmente aprenda? Né? Como que eu vou ensinar isso para que o meu aluno realmente aprenda? Então, quando a gente faz isso ao longo do trivium e depois do quadrivium, debaixo da proteção da teologia, isso se torna em sabedoria. Eu não vou ficar arrogante, prepotente, eu não vou usar da minha retórica para persuadir para o mal. Né? Eu vou usar a retórica para persuadir para o bem, para a verdade, né? Tá? Então, trabalhando debaixo dessas capacidades, aprendendo a se tornar mestre, os alunos são formados, não apenas informados. Eu preciso dar um exemplo aqui do Benjamin Franklin, trazendo para as artes comuns. Eu estou lendo a biografia dele. Muito boa, eu comento, tá? Autobiografia. E ele foi trabalhar como tipógrafo. Foi trabalhar por irmão.
O pai obrigou, né? E ele foi trabalhar com o irmão, ele teria que trabalhar dos 12 aos 21 anos de graça para o irmão. O irmão só pagava alimentação e ele morava com o irmão. Por que isso? Quase 10 anos, 9 anos trabalhando com o irmão de graça. O irmão era mais velho, mais experiente. Ele não chegou a trabalhar todo esse tempo, tá? Mas esse era o acordo com o pai. Para que ele realmente se tornasse um mestre. Então também, gente, a gente tem que pensar que as coisas levam tempo, não é assim. Não é instantâneo. Tem que ter paciência com seu filho. Eu falo disso no curso de fundamentos, eu tenho que falar. Entra lá. É um curso que vai trazer coisas extremamente importantes para você, que vai te ajudar na tua rotina aí. Porque a gente tem que sair dessa mentalidade de autômato, de robô, de cronogramazinho de checkbox. Ah, eu fiz isso. Ah, entendeu? Lá eu falo disso. Então, veja só, leva tempo. Não é instantâneo, não começa do dia para a noite, para você ter uma maturidade, se tornar um mestre naquilo. Tá? As artes liberais preparam o aluno para qualquer tipo de trabalho. Então, por exemplo, um aluno que ele estudou através das artes liberais, mas ele quer ser um encanador. Ele vai ser um encanador melhor. Você pode ter certeza disso. E existem países que o encanador ganha muito bem. Porque é coisa que tem muita gente que não quer fazer. Então, não, mas ele estudou pelo Trivium, tem que ser médico. Às vezes não tem vocação para ser médico. Mas com certeza ele vai ser um encanador melhor, ele vai ser um construtor melhor, vai ser uma designer melhor, com certeza. Tá? Nós aprendemos que não precisamos aprender a fazer nada, nós pagamos pelos produtos que os outros fazem, porque economiza tempo, né? Às vezes a pessoa não tem tempo mesmo, tem que terceirizar, entendo isso. Mas se você é rica, né, e tem isso, o rico, separe algo para aprender, para usar a sua mão. Isso vai expandir, vai te expandir. Tem que expandir. Senão vira aquela pessoa chata, monoassunto, como eu já falei antes, né? O Vitor de São Hugo viu que aqueles que trabalhavam com a madeira, por exemplo, conheciam os elementos da criação tão bem e serviam seus amigos tão bem com seus produtos que eles demonstravam um certo tipo de sabedoria. Porque justamente eu acho que é por isso, sabe? A pessoa tem que ficar ali contemplando, tem que medir, tem que planejar. Qual é essa madeira? Essa madeira se adequa a esse tipo de trabalho que eu vou fazer? Tudo isso traz sabedoria. Não estou fazendo continha para nada. Estou fazendo conta, planejando para trazer algo para o mundo físico. Eu acho que isso é a coisa mais interessante dentro dessas artes, é justamente isso, que o planejamento, a execução traz algo que estava na mente para o mundo real. Eu acho isso muito incrível. Quando a gente vê, por exemplo, construir uma casa. Um dia aquela casa esteve na mente de alguém. Aquela pessoa fez um projeto e através de um planejamento, esse projeto foi colocado em execução e veio para o mundo real, para o mundo concreto. Eu acho isso tão incrível. E o quanto que a execução desse planejamento enriquece essa pessoa. Essa pessoa não é a mesma. Isso aconteceu aqui na minha casa, está acontecendo na minha casa, e o quanto que eu e meu marido já aprendemos com isso. Muitas coisas. Diversas coisas. Por quê? Porque a execução, planejar só, e a gente sabe quando a gente lida com uma pessoa que ela só planeja, seja um engenheiro ou um arquiteto, que ela só planeja, mas ela não convive com a execução de obra, é diferente. Muito diferente. Porque uma pessoa que ela lida com a realidade, a dificuldade do mundo real, ela consegue perceber coisas que uma pessoa que só planeja não consegue. Historicamente, as artes liberais e as artes comuns não eram artes separadas.
Enquanto as artes liberais ofertam liberdade aos alunos, as artes comuns trazem uma educação prática com elementos artesanais e holísticos. Eu preciso ler aqui holístico, né? Eu não gosto de ficar falando as coisas sem dar a definição. Isso aqui é parte do meu aprendizado de linguagem, né? Vamos procurar aqui holístico, local do Zolet. Significa holismo ou próprio dele. Vamos ver, holístico, holismo, vou procurar holismo. Gente, aqui é quem sabe faz ao vivo, né? Vocês sabem, eu não edito nada, né? Holismo. Conceito teórico, segundo o qual todos os seres interagem formando um todo, sem que se possa entendê-los isoladamente ao todo, né? Elementos que trazem para o todo. Quando a gente traz, por exemplo, uma casa para o mundo real, dentro de um condomínio, ela está fazendo parte de um todo, que muitas vezes enriquece aquele todo. Eu ia fazer comentário aqui, mas deixa pra lá. Se a gente está num condomínio que tem tudo igual e tem uma casa que é diferente, é bonita, mas é diferente, ela tá trazendo, né? E aqui do todo da vida, ó, trazendo uma educação prática pro todo. Lembra de José do Egito? José foi educado no Trivium, né? Quando a gente lê lá ensinando o Trivium, a Laurie fala isso, né? Desde Abraão. Se José não soubesse lidar com plantação, ele conseguiria dar aquele conselho para o faraó? Ali era uma confluência de coisas, era José preparado espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, intelectualmente. Deus usou, ele não era preparado emocionalmente, teve que passar por todo aquele processo da vida para que naquele momento ele estivesse apto a dar. Então, espiritualmente, ele deu a revelação do sonho. Isso é algo que Deus dá, é um dom. Mas ele deu a solução do problema. Por quê? Porque ele sabia cultivar. Ele sabia cultivar, ele sabia o quanto que ia render, não é? Nas vacas gordas, a época de prosperidade, de abundância, e o quanto seria necessário guardar para que as pessoas não morressem de fome. Ele estava preparado para isso. Isso não foi o plano de Deus, desceu o plano na mente de Deus. A sabedoria de Deus estava sobre ele, mas ele tinha conhecimento daquilo. Por isso foi colocado naquela posição de destaque dentro do governo. Vocês entendem, gente, como é sério isso? Não adianta saber fazer continha e não trazer para o mundo real. Eu fui numa reunião um dia desses, uma das mães estava falando da regra distributiva da matemática. Quando ela falou isso, não sei porquê, veio na minha mente a questão de trazer para a prática. Como trazer para a prática a regra distributiva? Por exemplo, cor. Imagina que um termo que está fora do parênteses é o branco e as cores, os itens de dentro são as outras cores. Isso é trazendo para o mundo real. O branco com amarelo, o branco preto, branco com azul, branco, mas pode ser outra cor. Vocês percebem, gente? Agora, se a gente só fica naquele mundinho, quadradinho, fechadinho, da continha, do cronogramazinho chato, isso está totalmente distante do que seriam as artes liberais. E muito disso acontece por causa das artes comuns. Se as crianças não colocam a mão na massa para fazer coisas, projetos, fica distante, fica chato, monótono. Tá certo, minha gente? Então é isso, mais uma aula. Espero que vocês estejam gostando. Se tiver, dá um joinha. Fale para alguém, né, dessas aulas aqui. Espero que isso esteja te estimulando. Se você está planejando fazer alguma coisa, escreve aqui para mim. Eu quero saber se a minha aula está tendo impacto aí no seu estudo, na sua casa, com os seus alunos. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula.